Quanto custa fazer uma amizade? Custa muito ou custa pouco? Quanto tempo dura? Dura o tempo de uma batalha. Tem amigos que podem se tornar teus amigos íntimos em apenas um mês, outros levam 10 anos. Depende das batalhas que vocês enfrentaram juntos. Você, no pior mês da sua vida, uma pessoa que era somente um conhecido de longe se aproxima de você, te ajuda em tudo. Você está no hospital, ela está contigo. Você está em alguma necessidade, ela está te socorrendo. No final desse mês, essa pessoa virou um grande amigo. Porque a Bíblia diz que nos dias de angústia, aqueles que eram apenas amigos viram irmãos. Demora muito para alguns fazer amigos, para outros custa muito, porque custa uma batalha inteira. Você imagina um homem como Jesus, que tinha uma agenda lotada, um homem que acordava de manhã já com um propósito bem definido, tinha que fazer milagres, operar maravilhas, pregar o evangelho do reino, fugir de apedrejamentos, fugir de problemas, fugir de perseguições. O dia todo de Jesus era tomado. Ele teve raros momentos de alívio para a alma. O que é um alívio para a alma? Quando eu sento ali para tomar um café com o pastor Vitor Hugo, meu amigo, a gente pode falar da família, a gente não está preocupado, um está perseguindo o outro, um está armando contra o outro. A gente começa a rir de coisas, a gente começa a sonhar com algumas coisas juntos e, de repente, começa a chegar um alívio na alma. Esse tipo de alívio de bagagem emocional só chega quando você está cercado de pessoas que te amam e te protegem. E no mundo de hoje está tão difícil você ser rodeado de pessoas que te amam e te protegem, sim ou não? E o amor é uma coisa extremamente recíproca. Deus é o único que não espera você amá-lo primeiro para te amar. Ele te amou primeiro. Você amar ou não amar é uma decisão sua, mas Ele continua te amando. Se você abandoná-lo, Ele não te abandona. E se você for infiel com Ele, a Bíblia diz que se você for infiel, Ele permanece fiel. Ou seja, é o único que não está esperando que você faça nada para fazer algo por você. Agora, as pessoas já não são assim. A verdade é que eu posso até estar gostando de você, estou gostando da nossa amizade, aí de repente alguém chega e fala assim, ó, sabe aquele fulano que você está andando, está falando mal de você direto. Eu falo, me prova, peraí que eu vou te mostrar o áudio que ele falou, falando que você é chato. Deus já pegou uma irmã ali, já está confessando que... Tem gente que não se segura, né? Já confessa mesmo no meio da palavra. Tem que esperar o final do apelo, calma. Tem que esperar o final do apelo, né? Ai, meu Deus. E aí, a gente... É uma decepção você escutar que uma pessoa que você estava começando a gostar, começando a confiar, está falando mal de você. Agora, deixa eu falar uma coisa. Tem um problema muito sério entre os seres humanos e que os grandes empreendedores sempre falam isso. Eu escutei isso da boca dos maiores empreendedores do país. Que é o seguinte, e eu concordo. Quanto mais você cresce, mais sozinho você fica. Aí você fala assim, Tiago, comigo vai ser diferente. Não vai. Vou te explicar. Porque quem é que quer crescer na vida? Vou fazendo perguntas específicas agora. Quem é que quer ganhar muito dinheiro? Você tem um propósito de vida que exige muito dinheiro. Seu propósito de vida exige isso. Por exemplo, meu propósito de vida é educar o Brasil inteiro. Eu preciso de muitos recursos. Não dá sem dinheiro para fazer as coisas. Por exemplo, se eu tivesse que vir aqui de carro para economizar, seria mais difícil. Eu não tenho 3 dias para viajar de carro até aqui. Então, como existe o recurso para comprar uma passagem de avião, eu cheguei em 1h30. Então, os recursos são importantes porque aceleram o processo. Então, quem quer crescer financeiramente? Amém. Quem aqui quer ter um casamento estável, saudável, um casamento gostoso? Estou vendo um monte de irmã catucando assim, cara. Calma, irmã, briga em casa, aqui é só... Todo mundo quer crescer na vida. O que você não está imaginando agora, que você está... Ai, que fé que eu tenho que eu vou melhorar de vida, é que quando você começar a crescer, quem está do seu lado hoje começa a invejar e começa a sair. Normal. Vocês dois estão andando com o mesmo carro, dividem a passagem de ônibus junto. De repente você aparece com um carro novo, os caras falam assim, tá ficando orgulhoso, está abandonando Deus.
Mas na verdade ele só está atingido com o seu crescimento, normal. Não tem nada de demônio aqui, o ser humano é assim. O ser humano não lida bem com as coisas. Esses dias eu botei uma foto, eu e minha esposa, semana passada, no Caribe, no barco. Eu assim, estava magro semana passada, essa semana... Eu magro assim, ó. Minha esposa assim, olhando para o nada. Sabe aquela foto que você olha para o nada para ficar bonito? E aí eu botei na legenda do Instagram assim, ó. Não se engane. Para essa foto acontecer, nós tomamos algumas decisões, passamos por problemas, perdoamos uns aos outros. Passamos por dificuldades, decidimos ficar juntos. Para essa foto acontecer, a gente quebrou financeiramente, mas decidimos que a gente não ia se entregar. Para essa foto acontecer, nós decidimos criar 4 filhos. Para essa foto acontecer, nós decidimos servir a Deus. Não é fácil ter uma foto bonita no Instagram. É por isso que você não pode invejar a vida dos outros. Você não sabe o preço que ela pagou para aquela foto estar ali. Mas aí você posta uma foto, você quer... Nossa, eu estou vivendo uma promessa de Deus. Estou passando férias no Caribe, Deus falou que eu ia comer o melhor da terra, amém? Aí você posta, 1000 pessoas deixam de te seguir. Estou falando sério. Por quê? Gnobe, nojento, se amostrando, vou deixar de seguir. E tem gente que comenta embaixo da foto, deixando de seguir em 3, 2, 1. Como o apóstolo Paulo falaria, né? Meu Deus. Então uma coisa que você tem que estar preparado é o seguinte: se você realmente quiser que Deus realize seus sonhos, você tem que estar preparado para ficar um pouco mais sozinho. E à medida que Deus te levanta, você vai ficando mais sozinho e as amizades vão se tornando ouro. Eu não posso me dar o luxo de perder nenhum amigo que eu tenho, porque eu sei o preço que é, o tempo que custa ter um amigo à medida que Deus te levanta. E assim como Deus não espera você retribuir, mas o homem espera. Então, o meu amigo me dá um telefonema, eu não sou um cara muito carinhoso. Eu esqueço aniversário de todo mundo. Para lembrar nome é difícil. Então eu faço um esforço, eu anoto no meu bloco de notas, ligar para o fulano sexta-feira. Para quê? Só para perguntar como ele está. Se eu não anotar, eu não ligo. Mas eu preciso ser recíproco, eu preciso semear. Eu preciso que sementes caiam no chão para eu colher isso. Há um tempo atrás, era uma sexta-feira à noite, uns 3 anos atrás. E aí eu estava viajando o Brasil todo, ganhando muitos seguidores nas redes sociais. Era uma sexta-feira à noite, a gente pediu uma pizza lá em casa, aí a Janine falou, minha esposa falou para mim: Tiago, você já reparou que ninguém chama a gente para jantar? Eu falei, mulher repara umas coisas que o homem não repara, né? Sim ou não? O homem não repara nada, a mulher repara tudo. O pastor Vitor Hugo me ligou e falou: Tiago, você quer vir pregar aqui na igreja? Eu falei, deixa eu perguntar para minha esposa se eu quero ir. Só um minuto. A mulher tem um comando das coisas. E eu falei, verdade? Ninguém chama a gente para comer uma pizza? E ela falou assim, será que é porque Deus está nos levantando e as pessoas estão nos perseguindo? Eu falei, não sei, vou orar, vou ver o que é. E aí eu comecei, Deus, como é que pode? Ninguém está me chamando, ninguém me chama para jantar. Estou aqui numa sexta-feira à noite sozinho. Fui para a Bíblia, Deus me levou na passagem de plantar e colher. E a pergunta que o Espírito Santo me fez foi: quem você está chamando para jantar? E aí eu liguei para um amigo, na outra sexta-feira. Oi, tudo bem? Tudo. O cara até desconfiou, né? Estou ligando. Oi, Tiago, você? Sou eu. Vamos comer uma pizza hoje? Ele, você come pizza? Falei, vamos ou não vamos, irmão? Estou quase desistindo já, estou aqui. Não, vamos. E aí eu comecei a chamar um, chamar outro, dos amigos, né? De repente a gente percebeu que todo mundo começou a chamar a gente para jantar. Porque o amor, ele é recíproco, precisa ser. Você semeia, logo você colhe. É por isso que às vezes muitos relacionamentos conjugais não dão certo. O homem espera uma coisa que nunca semeou. A mulher está esperando um tipo de casamento que nunca plantou. Isso vale para a vida financeira.
Você nunca semeou, mas está sonhando em ser rico. Nunca semeou na vida emocional, mas quer ser feliz. Ou seja, quer ser ungido do Senhor e nunca semeou oração e jejum, leitura da palavra. Nunca pagou o preço de santidade, de servidão a Deus, mas quer ser usado por Deus. Ou seja, a gente enlouquece às vezes, a gente quer coisas que nunca semeou. Na amizade é igualzinho. Aqui em João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, você vai entender melhor o que eu estou te explicando. Porque Jesus, no auge do seu ministério, perde um dos poucos alívios da sua alma. Seu amigo. O homem que ele amava, como um irmão, morreu. Você imagina o tempo que demora para você ter uma amizade, as batalhas que você tem que passar junto para ser amigo. E quando você está vivendo um tempo que você mais precisa de amigo, porque eles são raros à medida que Deus te levanta, quando Jesus estava no auge, ou seja, no tempo mais difícil de se fazer e manter amigos, ele perde o melhor que ele tinha. E a Bíblia diz assim: estava doente Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e essa Maria era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e enxugou os seus pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então Jesus estava em Jerusalém, uma distância de 16 estádios. Imagina você dar 16 voltas no Maracanã da vida, mais ou menos essa era a distância que Jesus estava, a pé. E chega alguém para noticiar que Lázaro estava doente. Se Jesus tinha uma especialidade, era curar doente. Jesus tinha essa especialidade. Onde ele passava, alguém ficava curado. Na alma ou no corpo. Mas ninguém passava por Jesus sem ser curado. E agora, o melhor amigo de Jesus, o alívio que ele tinha das bagagens emocionais da vida, está doente. A notícia chega para ele. E o versículo 4 diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, ou seja, ele, seja por ela glorificado. Você vê que a gente tem muita dificuldade em acreditar nas palavras de Jesus, né? Aqui Jesus já falou tudo. Olha, gente, não se preocupa, vai dar tudo certo, isso aí não é nada, eu vou resolver, isso aí é só para que meu nome seja glorificado. Alguém acreditou nele? Imagina você andar com Jesus 3 anos e meio, em carne e osso, você está ali na frente dele, e quando ele falar, você não leva tão a sério. Assim está vivendo uma igreja, está vivendo uma geração dentro da igreja, lendo a palavra, mas não acreditando. Tem muita gente que vem à igreja, mas segue em depressão. Vem à igreja, mas segue com medos que paralisam a alma e o espírito. Vem à igreja, mas estão se divorciando. Vem à igreja, mas não sabem criar os filhos. Vem à igreja, mas não tem nem vida com Deus. Por quê? Porque eles leem, mas não acreditam. Os discípulos escutaram Jesus falando: não é para a morte, vai dar tudo certo. E não acreditaram. O primeiro conselho que eu quero te ensinar hoje à noite é: quando Deus falar, acredita. Se Jesus falou, vai dar tudo certo. Já acredita, de princípio já acredita. Muita coisa que aconteceu na minha vida é porque Deus falou assim comigo: vou te colocar numa reunião essa semana. Não tinha nenhuma reunião marcada. Isso lá no início. Não tinha nenhuma reunião marcada. E Deus falava: vou te colocar numa reunião estratégica essa semana. Passava segunda, terça, quarta. Na quinta eu recebi uma ligação: Tiago, eu queria encontrar contigo 4 horas na empresa tal, no lugar tal. Eu ia. Quem me avisou que eu ia para essa reunião? Logo, tudo que vai acontecer nessa reunião vem de... Eu sentava com papel e caneta. Não importa o que aquele homem falasse, eu anotava como se fosse Deus falando. Deus me colocou naquela reunião. E o cara falava assim: Tiago, nós temos que aprender a acordar 1 hora mais cedo. Eu lembro disso. Foi mais ou menos isso que ele me falou. E colocar o nosso principal objetivo do ano nessa primeira hora. Na época eu estava escrevendo um livro. Eu falei: é isso que eu vou fazer. Vou acordar 1 hora mais cedo, vou botar o meu principal objetivo, que é terminar esse livro, que hoje é o meu livro mais vendido.
Estamos chegando a 1 milhão de livros vendidos no Brasil. E numa época que eu nem sabia escrever, um profeta no meio de uma multidão começa, eu estava sentado lá atrás e falou assim, você, seus livros vão estar nos aeroportos do país. Eu falei, meus livros? Eu estou quebrado, estou arrebentado, estou quase perdendo minha família, já perdi dinheiro, estou em depressão, como eu vou escrever? Hoje, quando eu posei aqui em Goiânia, a primeira coisa que eu vi, meu livro na livraria do aeroporto. Porque quando Deus fala, vai acontecer. Tudo que você tem que buscar hoje à noite é uma palavra vinda de Deus, porque se vier uma palavra de Deus para a sua vida, pronto, você está garantido. Não tem seguro que cubra mais do que uma palavra de Deus na sua vida. Eles não acreditaram. Versículo 5, ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Primeiro, quando as irmãs mandam o recado dizendo, olha, aquele quem tu amas está muito parecido com briguinha de família. Quando o filho quer mandar em direto para o pai ou para a mãe falando que ama o outro irmão, fala assim, o teu preferido. Esses dias eu estava reunindo com meus filhos para dar uma bronca nos 4, tem 4, né? Nós somos uma ONG, estamos caminhando para pedir ajuda ao governo, alguma coisa. Nós temos a nossa própria creche, cara, não precisamos levar ninguém para a escola, ali mesmo já virou. E aí eu estava preparando para dar uma bronca neles, aí a Júlia, minha mais velha, falou, eu só espero que você também brigue com o Joaquim, seu preferido. É meu preferido? Eu não tenho filho preferido. Mas ela acha que ele é meu preferido porque ele brinca mais comigo. Na verdade, ele solicita mais minha presença. Eu não tenho filho preferido, eu amo os 4. Mas o filho que solicita mais a presença é mais visto com o pai e acaba sendo visto como preferido. Quem pegou, pegou. E aí, eu falei, Júlio, eu não tenho preferido. Foi muito parecido com o que Marta falou assim, olha, aquele que você ama. Minha irmã Marta e eu, Maria, você não ama tanto, mas Lázaro, o que você ama é o que está doente, hein? Foi tipo um recadinho desse. Quando, pois, versículo 6, Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou mais 2 dias no lugar onde estava. Mais 2 dias. O melhor amigo, o alívio da alma dele, uma pessoa que ele precisava para se sentir bem, os poucos momentos que ele podia sentar sem ser perseguido, para rir. Aquela pessoa que causava isso nele, está doente e ele demora 2 dias. Porque existem propósitos que são maiores do que sentimentos. Às vezes você emocionado, corre para resolver um problema que não era para agora. Emocionado, você diz que vai fazer algo que não era para fazer. Emocionada, você promete o que não pode cumprir. Porque você viu um problema na sua frente e você sai correndo para um lugar que você não deveria estar agora. Ou seja, existem propósitos, e o propósito aqui era a ressurreição de Lázaro. Lázaro precisava morrer para o nome de Jesus ser glorificado. Ele teve que segurar o sentimento de amor, o sentimento de dor, o sentimento da amizade profunda que eles tinham, para que o propósito fosse maior do que o sentimento. Segunda lição que eu quero te dar hoje: se o teu propósito não for maior do que o que você sente, teus sentimentos vão te levar por buraco, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E de todas as coisas que você deve guardar, diz Provérbios, guarda o teu coração. Não é um músculo, é a sede das emoções. Você tem que guardar a tua vida emocional. É dali que o inimigo vai botar todas as artimanhas para te derrubar, na tua vida emocional. Então Jesus caminhava por um propósito e não pelo que estava sentindo. E ele estava se sentindo mal, porque a Bíblia diz nos versículos seguintes que quando ele chegou em Betânia, quando ele viu todo mundo indo para o túmulo de Lázaro, o que Jesus fez? Chorou. Jesus nunca chorou por ninguém. Ele já tinha chorado por algo. Ele chorou pela cidade de Jerusalém, mas nunca tinha chorado por ninguém. Em 33 anos em que Deus esteve na terra, ele nunca chorou por ninguém. Mas quando ele vê o amigo dele naquela situação, ele chora. Ou seja, o sentimento era muito forte. Não era um sentimentozinho mais ou menos, era muito forte. Ainda assim, o princípio era mais forte do que o sentimento. Se você quer que teu casamento dê certo, os princípios precisam ser maiores que os sentimentos.
Se você quer que a tua vida financeira ande, os teus princípios precisam ser mais fortes que os teus sentimentos. Se você quer que a tua vida espiritual, ministerial aconteça, os teus princípios precisam ser maiores que os teus sentimentos. Você está sentindo que tem que ir embora, mas consulta os princípios para saber se você tem que se submeter ou ir embora. Você está sentindo que tem que desfazer, mas consulta os princípios para saber quem está certo de verdade. A Bíblia tem resposta para tudo. Está sempre querendo se guiar pelo que está sentindo, é por isso que está onde está. Porque todos que se guiaram por princípios estão hoje liderando alguma coisa. Estão em destaque em alguma área. Mas vai continuar. Versículo 14. Então Jesus falou claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas nós vamos lá ter com ele. Olha o que Jesus fala. E eu estou feliz que ele tenha morrido, eu não tenha chegado a tempo, ou não tenha ido lá, porque agora vocês vão conseguir crer. Porque eles já tinham visto Jesus curar enfermos, mas ressuscitar morto. Tem coisas que Deus tem que fazer na tua vida um pouco além do que Ele já fez até hoje para você conseguir acreditar. Você acredita que recentemente eu entrei no quarto com Deus, igual uma criança? Falei: Deus, se você existe, faz tal coisa. Depois eu mesmo parei e falei: desculpa, Senhor, eu estou brincando. Desculpa por essa infantilidade. Tenho 40 anos servindo ao Senhor e de vez em quando eu dou mais infantilidade e falo assim: prova para mim que você existe. Sabe essas coisas que a gente faz quando está mal? Aí mais rapidinho eu já me consertei, me perdoa, desculpa, eu sei que estou brincando, eu vou refazer a oração aqui. E refiz. Porque a gente não sabe nem como orar. Se o Espírito Santo não traduzisse nossas orações, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a gente ora um monte de coisa que 2 dias depois a gente não quer mais. A gente pede um monte de coisa que vai destruir nossa vida. Aí você ora: Senhor, mata o fulano porque ele me fez mal. Aí o Espírito Santo pega a oração, leva: Senhor, o que ele quis dizer é que ele quer sair dessa dor, sabe? Não precisa matar ninguém não, ele está brincando, é que ele está nervoso. O Espírito Santo tem que gemer por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem que interceder pela gente, porque senão a gente nem nossa oração chegaria. Quem está rindo sabe que está orando mal, né? Nunca pediu para ninguém morrer não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não, pastor, jamais. Só 3 vezes por semana. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Já estava enterrado há 4 dias. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Essa aqui era a mulher que ficava nos pés de Jesus. Ela era tão íntima de Jesus que ela ficava nos pés de Jesus, colocando óleo precioso, chorando, enxugando com seus cabelos. Ou seja, era uma pessoa muito próxima. Você tinha que ser muito íntimo para fazer um negócio desse. Ou seja, nem a pessoa que convivia nesse nível de intimidade com Jesus estava entendendo o que está acontecendo. Porque por mais próximo que você esteja de Deus, você vem na igreja, você busca o Senhor, Ele faz coisas que a gente não consegue entender. Então tudo que a gente tem que fazer é o quê? Confiar. Uma das palavras mais difíceis para a humanidade. Parece ser fácil, mas é muito difícil. Confiar. A palavra confiança me lembra muito quando eu estou na piscina e vem minha filhinha Jasmine, de 2 aninhos. Eu estou aqui na piscina, que é funda. E ela chega aqui, eu falo: filha, pode se jogar. Sabe o que ela faz? Se joga. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como criança. Porque se você for um pouquinho, por exemplo, o José, que já está quase adolescente, e falar: pai, aí é fundo. É o papai falando: filho, vou te segurar. Não, pai, não sei, mas está muito gelada. Quando você já entende um pouco, quando você deixa de ser criança, você começa a questionar o que o pai está falando. Então, por mais que eles fossem próximos, eles estavam questionando.
Por que você chegou atrasado? Se você tivesse vindo antes, dava tudo certo. Por que você não mandou uma ordem? Rapaz, mosquito gigante, hein? Satanás, sai. Rapaz, era grande, hein? Então a gente às vezes é confundido. A gente fica confuso pelos nossos próprios sentimentos. Deus está fazendo da forma dele, mas a gente quer que seja da nossa forma, porque a gente quer entender. A maioria das coisas que Deus vai fazer na tua vida, você não vai entender. Você só vai ter que acreditar e confiar. Se quiser. Se não quiser, leva uma vida normal, porque vida sobrenatural vai ter que acreditar sem ver. Bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Felizes são aqueles que não viram, mas acreditaram ainda assim. Se você acreditar no que Deus te prometeu, por mais que você não esteja vendo agora, prepara, porque ainda essa semana Deus vai enviar sinais, portas abertas, prodígios e maravilhas vão começar a te acompanhar. Não tem jeito, não tem jeito, vai acontecer. Tendo dito isto, versículo 28, retirou-se, chamou Maria sua irmã, lhe disse em particular: o mestre chegou, está te chamando. Ela, ouvindo, correu depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar depressa, também a seguiram. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se você estivesse aqui, falou a mesma coisa que a irmã Marta, ele não teria morrido. Se eu fosse Jesus, com a paciência que eu tenho, eu falaria assim: vocês estão de brincadeira, vocês não estão acreditando quem eu sou. Jesus tinha muita paciência. Eu estou aqui 3 anos e meio fazendo milagre, pregando para vocês, deixo você cozinhar para mim, deixo Maria ficar lavando meus pés, converso, Lázaro é meu amigo, vocês sabem tudo que eu posso fazer e ainda assim vocês ficam duvidando. A esse momento a amizade já estava abalada, né? No mínimo. Era tipo escutar o áudio do amigo fazendo fofoca de você. Dá uma balada. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito, comoveu-se, e perguntou: onde vocês o colocaram? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Então Jesus chorou. E disse aos judeus: vede quanto ele o amava. Mas alguns dos judeus objetaram, dizendo: não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer que este não morresse? Gente, tá brincando. Estava todo mundo duvidando de Jesus. Agora os judeus começaram assim: ele não tinha aberto o olho dos cegos, por que ele não evitou que o amigo morresse, gente? Você imagina que os milagres só podiam acontecer num ambiente de fé. Jesus deixa claro que era a fé que acionava os milagres saíam de Jesus baseado na fé da pessoa. Aqui você vai ver uma geração, uma multidão em volta de Jesus incrédula, e ainda assim ele vai fazer um milagre. Porque quando Deus quer fazer, nem você desacreditando, você impede o que ele tem para fazer. Se Deus quiser fazer hoje, você acreditando ou não, ele vai fazer, porque ele é Deus. Agora, se você acreditar, a recompensa é diferente, talvez seja mais rápido. Talvez seja sem dor, sem sofrimento, sem tratamento, sem processo. Porque a maioria dos processos difíceis que a gente entrou na vida é porque a gente duvidou daquele que poderia fazer. E aqui a melhor parte. Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e tinha uma pedra na entrada, e Jesus ordenou: tirai a pedra. Repete comigo: tirai a pedra. Mais alto: tirai a pedra. Olha, eu não sei se é porque eu estou vendo muito desenho por causa dos meus filhos. Sei todos os episódios de Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, tudo que você me perguntar, qualquer desenho animado, Baby Shark, eu canto todas as músicas, danço. Patrulha Canina, sei o nome de todo mundo. Tanto que eu fico assistindo desenho com as crianças. Então não sei se é por causa de tanto ver isso, eu fico imaginando o seguinte: Jesus tinha poder para olhar para aquela pedra e fazer assim, ó, com o olho e jogar lá longe. Jesus podia ter feito um negócio mais bonito ainda, falar assim: pedra,
Podia ou não podia? Ele tinha poder ou não tinha? Ou então ele podia fazer assim, negócio meio chinês assim. Ele fazia o que ele quisesse, mas ele falou assim, tirem a pedra. Peraí, o homem que tem poder de ressuscitar mortos, não vai lá tirar a pedra também? Não, anote isso, o terceiro ensinamento de hoje, porque Deus nunca vai fazer o que o homem pode fazer. Se tirar a pedra o homem consegue, Deus não coloca a mão. Agora, ressuscitar morto o homem não consegue, então deixa essa parte comigo, diz o Senhor. Seja o que for que está morto na sua vida hoje, sua vida emocional está mortinha, sua vida financeira já partiu dessa para melhor? Ah não, vou ter que perguntar porque eu vi muita emoção. Quem está aqui nessa noite, a sua vida financeira já partiu dessa para melhor? Levanta a mão. Temos 4 corajosos, 5. É só quem está devendo forte no cartão de crédito que levanta a mão. Eu, pastor. Ah, meu Deus. Não aguento mais receber a ligação do Itaú. O Bradesco agora está identificando você dentro da igreja. Liga para o irmão do lado. Fala, passa para essa irmã de rosa que está aí. Eles estão com novas técnicas para abordar. E eles atendem. Paz do Senhor, irmão. Está na igreja, né? Mas como é que vai ficar as prestações? Já estamos na 18ª atrasada. Ou seja, às vezes você tem áreas da sua vida que estão mortinhas. Seu casamento já está morrendo. Sua vida sentimental. Sua vida espiritual, ministerial. Você sabe que foi chamado para o ministério e está deixando morrer. Sua vida profissional. Ou seja, ou às vezes sua vida inteira. Tudo está dando errado. Parece que está tudo morrendo. Aí você fala, Deus pode fazer um milagre. Pode. Deus pode ou não pode? Deus pode se você tirar a pedra. Ou seja, tá com dívida? Quem tá com dívida? Não levanta não, porque tá filmando. Vai que tá o cara do banco assistindo e fala, aquele irmão lá do... Melhor não levantar. Tá com dívida? Sabe o que é retirar a pedra? Pegar seu telefone amanhã, ligar para o credor e falar assim, como eu faço para negociar? Não tem dinheiro ainda, mas eu quero negociar. Pronto, tirou a pedra, agora Jesus começa a entrar com o milagre. Vou te contar uma experiência pessoal. Quando eu quebrei, quem é que conhece a história da minha quebra? Anos atrás, 4 pessoas, eu estou famoso em Anápolis. Eu estou preocupado, eu não sei se os seguranças vão dar conta dessas 4 pessoas famintas por conhecimento que vieram. Mas escuta aqui, anos atrás quando eu quebrei, a maior dívida que eu tinha em dólar, porque eu trabalhava com turismo, era numa rede de hotéis em Israel. Então, eu peguei um cartão de crédito de um amigo. Aliás, eu tive 2 ou 3 amigos que me emprestaram o cartão nessa época, e são meus amigos até hoje, e usam meu cartão hoje, amém? Para se vingar. Não são bons amigos, né? Mas, eu peguei um cartão de um amigo, e comprei uma passagem para Tel Aviv, chegando um dia e indo embora no outro. Pousei no aeroporto de Ben Gurion, peguei um táxi, fui para o escritório dessa rede de hotéis que ficava próximo ao aeroporto, 20 minutos do aeroporto. Toquei lá e falei, olha, avisa para o fulano que o Tiago da empresa tal está aqui. E o cara abriu a porta para mim, surpreso, falou, você aqui? Falei, olha, eu vim conversar contigo. Falei, senta aí. Falei, olha, eu estou quebrando, não tem como eu continuar. Eu sei que eu estou te devendo. E eu vim aqui para dizer que eu quero pagar. Aí ele falou assim, primeiro, eu nem sabia que você estava quebrando. Mas ele ia saber, não ia? Quando chega a fatura dia 10, dia 12, você não paga, a pessoa já começa a entender. Segundo, você veio aqui só para me dizer isso? Falei, eu peguei um avião e vim aqui só para te dizer que eu sei que eu estou devendo e eu vou pagar. Eu quero assinar uma confissão de dívida. Ele falou assim, olha, o nosso acordo é de boca. O nosso acordo era de boca, era de e-mail. Você vai querer assinar uma confissão de dívida de algo que você deve por alto? Eu falei, eu quero assinar. Ele falou, tá bom. Mandou a secretária imprimir uma confissão de dívida do valor, trouxe e eu assinei. Quando eu assinei, ele ficou olhando e falou assim, você veio aqui só para isso mesmo? Eu falei, vim.
Ele pegou a confissão de dívida e rasgou. Ele falou, presta atenção, se você teve coragem de vir aqui pedir perdão, é porque você vai se levantar muito maior do que você é hoje. Então vamos fazer o seguinte, eu te perdoo essa dívida. E quando você se levantar, você não se esquece de mim. Eu apertei a mão dele e falei, está feito. Até hoje eu levo centenas de pessoas para Israel e boto só no hotel dele. Deixei ele com muito mais dinheiro do que eu devia. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se eu não tivesse tirado a pedra, ido lá e falar, me humilhado, eu estou devendo. Não, mas você, eu sei disso, mas eu quero pagar. Se eu não tivesse tirado a pedra, o milagre do perdão da dívida, que é um milagre, não chegaria. A pergunta é, qual é a pedra que você tem que tirar hoje na área da sua vida para o milagre chegar? Ou você acha que Deus vai curar seu casamento se você não pedir perdão primeiro? Deus perdoa você, mas não perdoa por você. Você precisa aprender a pedir perdão. Às vezes você tem que pegar o telefone hoje só para ligar para aquele parente, para aquele amigo, aquele colega de trabalho e falar, cara, me desculpa pelo jeito que eu falei. Porque o que você está chamando de só Deus para fazer um milagre, às vezes é só uma ligação de perdão já resolve. Chega uma hora que a gente começa já a confundir o que a gente precisa. Você imagina uma lagartinha e começa a ver uma borboleta voando. Para quem não sabe, a lagarta e a borboleta são a mesma pessoa, só que em fases diferentes. Aí vê a borboleta voando e a lagartinha é crente, é da nova vida. Aí ela, da vida nova, meu Deus. Por isso que o pastor não riu e ficou assim, não entendi. O pastor falou, sem graça essa piada, não entendi. É da vida nova, né? Mas só trocar a palavra é normal, né? Na idade que eu estou. E aí, presta atenção. A lagartinha, olha, a lagartinha é crente, ela faz uma oração. Senhor, faz um milagre. Cria asas na minha vida. Também quero voar, estou cansado de ser essa lagartinha que os outros veem e pisam. Ninguém me celebra, as pessoas só me pisam lá, a borboleta lá nos quadros, nos desenhos, todo mundo quer borboleta. A criança faz um desenho na escola, bota a árvore, um riozinho, uma borboleta voando. A lagarta ninguém quer. A lagarta começa a querer desejar ser borboleta e ela pede um milagre. Sabe o que Deus vai fazer com ela? Espera para você entrar no casulo. Porque o que você está precisando não é um milagre, é o processo do casulo. Então quando você está confuso, você pede um milagre e às vezes o que você está precisando é um processo. É por isso que tem gente que quando se aproxima de Deus, a vida fica pior. Pior aos teus olhos. Na verdade você só está no processo que Deus te colocou para criar asas de vez. E eu estou preocupado com o horário, o pastor me deu só até 11 horas. E eu... Até 11? E às vezes você está pedindo um milagre e Deus vai te colocar num processo. Da mesma forma que se você pedir paciência a Deus, cuidado. Sabe por quê? A gente é crente inocente. A gente fala assim, Deus, me dá paciência. Você acha que Jesus vai jogar um pozinho mágico assim? Toma paciência, meu filho. Quando você pede paciência, os anjos já começam a rir. Sabe de nada, inocente, está pedindo o que não sabe. Olha, pediu paciência. Vamos mandar a sogra morar na casa dele 2 meses. Aí liga a sogra, olha, eu estou com um problema aqui. Minha casa foi interditada por causa de negócio de bombeiro, não sei o quê, vou ter que ficar 2 meses aí. Pronto. Aí Deus vai começar a trabalhar a paciência. Deus abençoe minha sogra. Está lá em casa. Você fala, Deus, me dá sabedoria. Só que Deus vai falar, toma. Vai te colocar em problemas dificílimos, assim como chegou aquelas 2 prostitutas com o neném morto para Salomão resolver. A sabedoria vem com a experiência gerada dos problemas da vida. Então, cuidado com o que você pede a Deus, porque às vezes Ele não vai dar o milagre que você está pedindo, Ele vai dar o processo que você precisa. Mas tem coisas que não tem jeito. Por exemplo, Lázaro não precisava de um processo. Ele precisava de um milagre. 4 dias morto. Quando Jesus falou, tira a pedra, ele falou, Senhor, mas já cheira mal. E quando abriram a pedra, ou seja, quando o homem fez a parte dele, tirou a pedra, Jesus fez o que só ele podia fazer. Lázaro, meu amigo,
vem para fora. E se tem alguma situação na sua vida que não tem mais jeito, ou seja, não é um processo, é realmente um milagre, você veio no lugar certo hoje. Você está no lugar certo, porque você está no lugar onde aquele que manda morto sair da tumba está. Você está no lugar onde aquele que ressuscitou dentre os mortos está. O Espírito que estava em Cristo Jesus e o ressuscitou dentre os mortos hoje está conosco na igreja. Então você precisa recapitular a sua vida. Você precisa fazer um resumo daquilo que você realmente está precisando hoje. Você precisa entender que se você pedir para Deus para crescer na vida, você vai ter que lidar um pouco com a solidão. E os poucos amigos que restarem virarão ouro para você. Chega uma hora que você já não sabe mais quem é seu amigo e quem não é. Você não precisa estar tão grande para perceber isso. Às vezes, nas pequenas vitórias da sua vida, você já percebe que pessoas que você achava que gostava, achava que era de confiança, não é tanto. Quem é que tem rede social? Vou te ensinar uma coisa. Quer ver se uma pessoa gosta de você? É você postar uma vitória, ela curtir e comentar. Cansei de ver eu postar uma vitória e pessoas que diziam que me amavam, visualizaram, mas não curtiram nem comentaram. Porque curtir e comentar é como se fosse celebrar a vitória de alguém. Tem gente que não consegue. Aí o pastor posta a igreja aqui lotada, fala, dia de vitória na igreja. O outro veio e fala assim, vi 3 lugares vazios lá. Tá tão cheia não. Tem gente que não consegue lidar com isso e você vai ter que aprender. Tem gente que está doido para aquilo que está morto na sua vida nunca ressuscitar. O bom é que da mesma forma que Deus não precisa que você acredite ou ame, Ele também não está nem aí porque os seus inimigos estão pensando, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Tudo que você precisa nessa noite é uma palavra. Porque Marta, Maria, os judeus, todos estavam duvidando do que Jesus tinha dito antes. Ele falou, não é para a morte, é para glorificar o Filho de Deus. Mas ninguém quis acreditar. Todo mundo começou a falar, não, mas chegou atrasado. Não, mas já está 4 dias. Mano, não podia aquele que abriu a vista dos cegos também ressuscitar esse aí? Ou seja, as pessoas não estavam entendendo que quando Deus fala, não vai acontecer. Já aconteceu. Deus não fala no presente, Ele fala na eternidade. E o problema de uma palavra lançada na eternidade é que não tem passado, presente nem futuro, se cumpre no tempo de Deus. Você pode entender no presente, porque a nossa visão, nosso tempo cronos é extremamente limitado, é contável. O kairós de Deus não se pode contar. Por isso que se Ele te prometeu uma coisa, continue esperando. Porque às vezes vai passar 1 ano e você vai achar, nossa, já tem 1 ano e Deus não fez nada. Só que Deus conhece o futuro, Ele sabe a hora certinha de fazer algo que Ele quer e que glorifica o nome dEle. Presta atenção. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Meu Deus. Se Ele não quisesse, Ele não ia ressuscitar, gente. Jesus queria ressuscitar o seu melhor amigo. Sim, porque Ele não fez antes, porque não era a hora. Existem coisas que Deus quer fazer, mas tem que ser na hora em que, além dEle querer, vai glorificar o nome dEle. Às vezes, Ele não está demorando na sua vida, Ele está esperando o tempo certo de todo mundo saber. Foi Deus que fez na vida dela. Foi Deus quem fez nessa família. Foi Deus quem fez nessa empresa. Presta atenção. Se a minha primeira empresa tivesse dado certo, eu não sei se eu estaria glorificando o nome de Deus. Aí Deus me quebrou, me levantou de uma forma sobrenatural para hoje. Eu falei, não tem jeito não, foi Deus. Ou seja, Ele queria me levantar, mas tinha que ser do jeito e no tempo dEle, para que o nome dEle fosse glorificado. Sabe que eu estou no altar hoje? Você não sabe, né? Porque eu fiz uma promessa para Deus que eu vou cumprir até o último dia da minha vida. Eu falei para Deus, quebrado, em depressão, comendo miojo há dias, há semanas, se você me tirar dessa situação, eu pego o dom que eu nunca usei de pregar e começo a pregar em todos os lugares que me chamarem. Aí Deus falou,
É isso que eu queria ouvir. Vou te levantar. Uma semana depois, Deus começou a mandar sinais. Eu comecei, faz aqui, velho, lancei meu livro, faz curso, cresce, e vai, conferência, e pum, pronto, aconteceu. Ele falou, agora cumpre tua promessa. O pastor me chamou, você tem que pregar em Anápolis. Eu falei, Jesus, cheio de coisa para fazer, 4 filhos para criar. Amanhã eu tenho uma entrevista em rede nacional na CNN, depois saio e vou direto para um lançamento do nosso instituto, aí viajo, eu vou para fora do país, acabei de chegar, saio de novo, viagem. O homem quer que eu vá para Anápolis, Jesus. Tu sabes onde é, meu pai? Aí Deus só me lembra, mas você prometeu. Então eu não estou aqui em consideração, apesar de ter, pelo convite do pastor Vitor Hugo, eu não estou aqui por causa de você, eu estou aqui porque eu fiz uma promessa para o meu Deus e eu vou cumprir essa promessa.